A Bíblia diz em Mateus 4, que Jesus mostrou que a minha e a tua necessidade, isso é expresso na Bíblia, eu não sei, muita gente não entende isso, mas vou explicar. A necessidade do corpo físico é suprida pelo próprio Deus. Ele mesmo disse que para nós nos preocuparmos com o que nós haveríamos de comer ou de vestir, porque assim como os lírios do campo não trabalham nem fiam, mas ninguém se veste como eles, e nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua riqueza, quanto mais não vai cuidar dos seus filhos, disse a palavra de Deus. Em Mateus 4, Jesus chega para o diabo e diz, quando o diabo tenta ele, dizendo, transforma essas pedras em pães, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, porque Jesus sabia que o ser humano foi feito com uma alma eterna. A originalidade do ser humano não é esse corpo carnal que nós temos. Você e eu somos um ser eterno, criados para viver na presença de Deus. E Jesus disse para Satanás, ei Satanás, tu está enganado, tu acha que o meu pai fez o homem só para viver de pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque você e eu somos um ser eterno. Aí Jesus pega os seguidores e manda para casa. Vocês querem vir lá? Não querem ver? Tá bom, já receberam, vão embora. Os discípulos não. Os discípulos Jesus puxa para perto e diz, tá bom, vocês viram milagre? Foi espantado. Tá bom. Os discípulos de Jesus não foram chamados só para ver milagres. Se eles quiserem continuar na presença de Jesus, eles têm que ser provados. Cada discípulo de Jesus tem que ser provado dentro do espaço-tempo. E quem vai provar os discípulos é o tempo. A Bíblia diz então que Jesus chama os discípulos e coloca eles dentro do barquinho e manda eles atravessar o lago. Esse lago, o lago Betsaida, tem aproximadamente 14 quilômetros. É um lago pequeno. E a Bíblia diz que Jesus pega os discípulos, não entraram no barco, Jesus pega eles e vem cá, todos vocês, entra aqui nesse barco ali, entra aí todo mundo. Eles entraram no barco e Jesus disse, agora pode ir, vou roubar, vai, atravessa, eu encontro vocês lá do outro lado. E Jesus sai e vai para o monte orar. Quando ele sai aqui, na margem do lago, para atravessar 14 quilômetros, eram 6 horas da tarde, era dia. Quando é dia, eu estou tranquilo. Irmão, quando a noite chega, a noite revela uma outra noite. À noite você põe a cabeça no travesseiro, enquanto você não se desliga do espaço-tempo, a tua consciência começa a dizer para você, e aí? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer para resolver esse problema? Amanhã vai ser outro dia daquele. Isso é o que a noite faz quando o dia termina. Enquanto a dia, os discípulos estavam tranquilos, viram milagre, viram multiplicação. Jesus botou eles no barco, disse, vai, eles entraram no barco, tá bom, Senhor. Nem se preocuparam como é que Jesus ia atravessar. Ele, tá bom, estamos indo. E agora levantaram a vela, o mastro e a vela, o vento bateu na vela e começou a levar a embarcação. E de repente Jesus se retira e vai para o monte da oração. E a Bíblia diz que os discípulos continuam seguindo, indo em direção para atravessar, e de repente o barco chega na margem do lago, no meio do lago. E quando o barco chega no meio do lago, já é a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, os romanos separavam a noite em 4 vigílias, tá bom? Então a quarta vigília da noite era aproximadamente de 3 a 6 horas da manhã, estava no breu da madrugada. E a Bíblia diz que no meio do lago, então começou a soprar um vento. O vento começou a bater. Só porque o dia já tinha ido embora. O dia já tinha batido em retirada. Como o dia, eu citei aqui no princípio que o dia não dura para sempre e a noite também não. Só porque a noite traz consigo os seus temores, os seus banhos,
seus medos, receios, lembranças e pensamentos que estão aí dentro de cada um de nós. Todos nós temos eles, estão presos aí. E nós, durante o dia, nós corremos uma coisa e outra, e fizemos uma coisa e outra, e esquecemos de tudo aquilo que o tempo deixou marcado dentro de cada um de nós. Feridas que nunca foram curadas, decepções que foram não esquecidas nem apagadas, mas foi colocada em algum campo aí no teu coração. Mesmo assim, a Bíblia diz que o Senhor Deus nos criou com uma perfeição tão grande que a tua mente, o teu cérebro registra tudo aquilo que teus olhos veem, tudo aquilo que você fala. A tua mente, o teu cérebro registra tudo e deixa ali como um computador gravado, marcado. De tempo em tempo você vai lembrar de alguma coisa porque ficou registrado dentro de ti. Isso é o tempo se revelando na tua vida e a tua consciência conectada com a eternidade, mostrando o projeto que Deus tem na tua vida para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Isso é extraordinário. Chegou a noite, período da noite, como disse o salmista Davi, é período de lágrimas. Quando ele está dizendo que é período de lágrimas, ele está dizendo que a noite nos comprime, a noite ela nos aperta, a noite mostra que ela nada tem conosco, que melhor é nós estarmos mortos do que nós enfrentarmos uma noite. A noite para muitos é uma cela, é uma prisão. Para outros, a noite é um açoite. Tem cama, mas não consegue dormir. Come, mas não sacia a sua fome. A noite coloca pânico em muitas pessoas. Elas entram em depressão, esquizofrenia, tomam ansiolíticos e antidepressivos, e eles veem a noite saindo e indo embora e o dia chegando, e eles não conseguem morrer naquela noite para se desconectar do tempo e poder viver só o dia que Deus preparou para a vida deles. A noite, tem muitas pessoas que não gostam da noite. Eu também não gosto, porque nós não fomos criados para viver eternamente na noite. A noite faz com que o nosso corpo então venha morrer. Toda noite, a noite está dizendo: chegou a hora de vocês morrerem. E a noite gostaríamos de nos sepultar em que esse túmulo não fosse mais aberto, mas quando a luz da glória de Deus reflete sobre a tua vida, a tua cama, então você é despertado e a noite vai embora e a alegria chega na tua casa e você volta a viver o tempo da luz para a glória de Jesus. Eu quero citar aqui, para encerrar a mensagem, a Bíblia diz que os discípulos começaram a enfrentar o túmulo da noite. E a Bíblia diz que o vento começa a soprar. Jesus é que tinha colocado eles ali. E a Bíblia diz que Jesus não foi com eles, porque eles não eram seguidores, eles eram discípulos. Irmãos, tem muita gente no nosso meio que estão querendo se passar por seguidores. E Jesus está dizendo para você: você não é mais seguidor, você foi separado para ser discípulo. Deus quer te discipular, Deus quer te aprovar. Não tenha medo do obstáculo que está na tua frente, não tenha medo da noite. A noite não vai ficar para sempre na tua vida. Essa luta que veio, ela não vai perdurar para sempre. Assim como o dia não é eterno, a noite também não é eterna. Deus está dizendo: ei, esse problema aí que chegou na tua vida, antes dele aparecer, eu já projetei lá na eternidade a solução para o teu problema e para o meu nome venha ser glorificado através desse problema que está na tua vida, na tua casa, na tua família. Os discípulos não sabiam disso, mas Jesus não tinha ido com eles porque eles eram discípulos. Jesus queria provar os seus discípulos. Irmãos, não existe discípulo de Jesus que não seja provado. Alguns mais e outros menos. Porque Deus conhece a tua capacidade de superar o dia e de suportar as noites. Quantas noites que você achou que você não ia amanhecer, que você não ia resistir, teu coração estava partido, lágrimas voltou para chorar. Você já vivia numa
se você olhar para as mesmas direções e não encontrar uma porta de saída para o problema que estava assolando a noite da tua vida. Os discípulos tinham que ser provados. E a Bíblia diz que Jesus deixou eles entrar e lá no meio do lago o vento bateu. E quando o vento bate, irmãos, e se é só vento bater, é só esperar terminar o vento, acalmar o vento. Mas o problema é que a Bíblia diz no texto que nós lemos que o vento pegou os discípulos e o vento bateu contrário. A palavra contrário aqui dentro da Bíblia é uma tentativa de te fazer parar, de te fazer desistir. Depois de alguns anos servindo a Deus, eu entendi, eu sempre dizia para Deus, por que parece que eu estou indo para lá e eu estou vendo as pessoas que estão em volta de mim, parece que elas querem vir para cá, elas estão me forçando a voltar, mas eu estou enxergando, Jesus está me chamando para frente, não voltar para trás. E essas pessoas diziam para mim, você não vai conseguir, vai dar problema para você, hein? Olha, eles vão te pegar, hein? E eu dizia, não vão me pegar, Jesus está me chamando para frente. E eles diziam, olha, cuidado, você vai sobrar para ti. Eu, sobrar para mim? Se é Jesus que está mandando fazer isso, estou obedecendo a palavra de Deus. E eles diziam, mas tem que tomar cuidado com o fulano e com o ciclano. Eu digo, não tem que tomar cuidado com ninguém, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. E parece que eu estava indo contra todo mundo, e depois de um tempo Deus me fez entender que quando você deixa de ser seguidores e que você é chamado para ser discípulo, isso mesmo, vai ter um vento que vai bater contrário na tua vida. O vento contrário ele vai tentar fazer você parar. A intenção do vento não é fazer você parar. O vento contrário. O vento contrário, a intenção desse vento é fazer você recuar, voltar para trás. E a Bíblia diz que o vento começou a bater e eles tentaram segurar o mastro da vela. Quanto mais o vento batia contrário, em vez de agora levar para frente, para aquela vela erguida, então o vento trazia eles para trás. Eles desistiram, baixaram a vela, baixaram o mastro, e eles disseram, olha, não tem jeito não, se nós ficarmos com o mastro com a vela aqui, nós vamos voltar lá e voltar nós saímos. E já é quase 6 horas da manhã, então nós vamos tirar tudo isso e vamos tentar chegar do outro lado a remo. Jesus estava dizendo, vocês pensam que a noite vai facilitar alguma coisa para vocês? Não vai. A noite vai provar vocês para ver aonde que está a vossa fé. E a Bíblia diz que agora os discípulos tiveram que se esforçar, eles tiveram que fazer força, porque até então era o vento que estava levando eles. E é muito bom isso, porque o próprio Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 3, e no versículo de 14, 15, 16, 17, 18, ele disse, olha, Nicodemos, tu conheces as coisas da carne, aqui embaixo, mas nós conhecemos as coisas do Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Jesus falou. Por que como o vento? Porque ninguém consegue parar uma pessoa que está vivendo no Espírito. Você consegue segurar o Espírito Santo? Não. O Espírito é como o vento. Ele vai e vem para onde ele quer, a hora que ele quer, e ninguém consegue impedir. Jesus estava dizendo para Nicodemo, vocês, qualquer coisinha para vocês, mas aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, ninguém consegue parar. O vento começa a bater o contrário, e agora eles descem a vela e o mastro, e agora eles têm que usar o remo. O remo era uma manifestação. Jesus estava dizendo isso, agora eu quero ver vocês mesmo se esforçar para sair dessa situação. Eu quero ver como é que vocês vão reagir ao período do tempo da noite, trevas. Irmão, tem gente que no período das trevas da noite, eles desistem, eles voltam para trás, eles abandonam tudo, eles murmuram contra Deus, eles reclamam de tudo que está em sua volta. À noite faz você mudar o teu pensamento quando você não é nascido do Espírito Santo. Quantas noites na minha vida queria me fazer desistir, desanimar, me entregar, e quando eu me jogava no chão, o Senhor falava comigo e dizia, ei, tu não fosse nascido da carne e nem do sangue, lembra de quem foi que te resgatou, da onde eu te tirei? Ninguém vai ter força poder para isso, mas eu te gerei pelo meu Espírito, e quem é gerado pelo Espírito não se joga na lona,
sempre, o dia estava se aproximando. De 3 às 6 horas da manhã. Era mais um pouco só. Só porque os seus discípulos não perceberam, e muitos de nós não percebem, é que a fase das trevas, a fase da noite, é o momento em que mais Jesus está perto de você. Você não consegue enxergá-lo, você não consegue ouvi-lo, a não ser que Ele queira que você ouça. A Bíblia diz que os discípulos começaram a remar, estavam entrando no barco, eles insistindo, remando, eles não conseguiam sair do lugar, e de repente Jesus apareceu lá no meio daquele lago, e Jesus então bradou e disse: ei, não temais. Os olhos deles não tinham a capacidade de enxergar na escuridade das trevas quem estava chamando. E a Bíblia diz que Jesus então agora chamando os discípulos entenderam que era um fantasma. Porque a noite tem os seus fantasmas para te apavorar. A noite cria fantasma onde não existe, e a nossa mente começa a se perturbar, porque nós não somos criados para viver nas trevas, nós somos criados para viver na luz. O que os discípulos não sabiam é que Jesus estava próximo do barco e eles não enxergavam. Porque é isso que as trevas, é isso que a luta, é isso que a prova, é isso que a dificuldade, é isso que a perseguição, a pedrada quer fazer na cuida da minha vida, para não somente citar o diabo. É isso que as trevas quer fazer. Jesus, Ele está bem próximo a você, mas as trevas querem ocultar a presença de Jesus na tua vida, mas Ele está aí para te dar a vitória. Ele está bem próximo de ti, Ele está com as mãos estendidas, basta você clamar por Ele que Ele vai te socorrer e te dar vitória. Ele achou que era um fantasma, se apavoraram. Eu estudando Bíblia, os judeus nem nunca acreditaram em fantasma. Dentro do judaísmo não existe essa crença de fantasma, esse misticismo. Os judeus acreditavam que se uma pessoa morresse, o espírito da pessoa ficava 3 dias rodando no corpo, depois de 3 dias o espírito era recolhido. Mas a noite fez com que Pedro tivesse a ilusão que ele estava vendo um fantasma. Imagina agora, 12 discípulos dentro de um barco, no meio do lago, e agora dá um grito lá dizendo: ei, não tem mais! Eu creio que tinha muitos deles que disseram: eu vou me jogar na água, vou passar na água. E o outro dizia: mas eu não sei nadar, como é que eu faço? Vai me deixar para trás? Se for para não morrer, morremos todo mundo da água aqui. E a Bíblia diz então que Jesus insistiu, e quando Jesus insistiu, Pedro então se colocando na frente de todos, porque Pedro sempre se colocava na frente, e ele disse: ei, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Isso aqui não era que Pedro tinha fé, não. O que Pedro estava fazendo, a noite fez Pedro duvidar, e quem estava chamando ele era Jesus. A noite tem um poder de gerar em nós uma incredulidade. Porque a noite é um tempo de espera. Quando o dia amanhece, você já sai disparado. Eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou ver se eu consigo resolver, eu vou ver como é que está o meu parente, eu vou fazer alguma coisa. Mas a noite chegou, você diz: puxa, agora não dá mais tempo, agora só amanhã. A noite é um tempo de espera. O salmista Davi nos ensinou dizendo no Salmo 40: esperei o Senhor com paciência, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque a noite, a única coisa que tinha para o salmista Davi fazer era clamar e esperar. Mas a Bíblia diz que agora Simão diz: ei, é o Senhor mesmo? Manda ele ter contigo. Isso foi incredulidade. Ele não estava crendo, não. Aí Jesus disse: ah, é, Simão? Ah, é? Porque Simão acreditava que Jesus curava um paralítico, que Jesus dava vista para o cego, e ele duvidou que Jesus tinha um poder de caminhar sobre as águas, e quem cresce nele também caminharia sobre as águas. Aí Jesus: ah, é, Simão? Tu é metido, né? Então tá, pode vir. E a Bíblia diz que Simão, agora, ele se desliga da noite. Ele se desligou da noite e focou na luz. E quando ele foca em Jesus, a glória de Deus começa a iluminar o caminho no meio da água para Simão.
anjos, criaturas criadas pela essência de Deus, para o governo eterno e para engrandecer e louvar o seu santo nome, porque Ele é aquele que se assenta no meio dos querubins que estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o primeiro exército. O segundo exército, Deus criou quem? A natureza, os animais, toda a natureza, esfera de aves, de répteis, quadrúpedes, animais, seres viventes na terra e vegetais. É o segundo exército de Deus que Deus criou para a glória do seu santo e bendito nome. Quando Deus quer usar a natureza, Ele dá uma ordem: o vento sopra, a água levanta, dá terremoto na terra, porque essa é o segundo exército de Deus. E o terceiro exército de Deus é você e eu, é a igreja de Cristo na terra, que vai continuar glorificando a Deus até que as portas do céu se abram e a noiva do Senhor seja arrebatada para morar com Ele na glória. Deus está usando o seu segundo exército para provar os seus discípulos. Existe um profeta na Bíblia que diz que vai chegar um dia que a terra vai cambalear como bêbado. Já estou vendo ela aí, já está embebedada. Tremores aqui, enchente lá, a terra vai cambalear. Deus usando o segundo exército, o vento bateu, Pedro vai e está olhando para Jesus. E Jesus está dizendo: tá bom, Pedro, vamos ver mesmo se vai continuar crendo. E a Bíblia diz que enquanto ele estava caminhando na passarela daquele lado, os irmãos que estavam no barco estavam admirados, dizendo: puxa vida, como é que está andando isso? E a Bíblia diz que de repente o vento bate mais forte, porque discípulo que é discípulo tem que ser provado no vento, e no vento forte. Você não vai ficar com uma mãozinha com açúcar, não. Irmão, mas eu estou passando por uma coisa terrível. Não é terrível não, porque a Bíblia diz que Deus não te dá luta maior do que tu possa suportar. De vez em quando eu quero olhar para o céu e dizer: Senhor, pega leve aí, me calo. Eu digo: obrigado, obrigado, Jesus. Porque nós não éramos merecedor de nada. Se Deus está me provando, se Deus está te provando, se Deus te colocou no período da noite, das trevas, é porque Ele quer revelar algo na tua vida. O que Deus queria revelar, ou Jesus queria revelar, é que nenhuma trevas, nenhuma noite consegue afastar a pessoa de Jesus Cristo do barco aonde nós estamos. Os discípulos sabem que Jesus estava lá na noite ainda, mas quando eles entraram em pânico, Jesus estava vendo a necessidade deles. Jesus está vendo a tua necessidade, Jesus está vendo a tua situação, Jesus está vendo a tua oração. Ele estava em pé com você, você não está enxergando Ele porque você está passando a fase da noite, mas tenha certeza que o dia Ele já está raiando aí, e Ele está vindo com a glória de Deus. A glória de Deus vai resplandecer sobre ti, o poder das trevas vai cair e a porta vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória. Só quem crê aqui, levanta a tua mão e dá uma glória para Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus. Ele começou a olhar para o vento, e na medida que ele sentia a força do vento, a noite aparecia. E as trevas diziam: ei, eu não acabei ainda, eu não saí ainda, estou aqui. Se tu vacilar, eu te pego. Eu sou o período das trevas. Quando Pedro percebeu que o vento bateu e a noite não tinha ido embora, estava ali para confrontá-lo, ele grita, ele diz: Senhor, socorre que eu estou afundando, estou perecendo. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão. Alguns teólogos chegam a dizer que Pedro não chegou a dar 3 passos. Todo mundo diz: ele andou, né? Parece que andou quilômetros. Alguns teólogos chegam a dizer que Pedro deu 2 passos e Jesus já estava ali e pegou ele pela mão. Mas ele foi corajoso, ele andou fraco, ele ficou firme, não afundou no primeiro passo, mas no segundo ele duvidou, e no terceiro ele afundou. E quando ele achou, ele gritou, achando que Jesus estava lá longe. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e puxou ele e disse: e aí, Simão, depois tu acabaste de sair do barco, já está gritando? Tu não é discípulo? Hein? Com discípulo meu eu faço isso. Eu não criei discípulo meu para viver só no período da luz. Eu criei discípulo meu para viver em período de treva. Por quê? Porque discípulo meu vai ter que sair da luz e resgatar pessoas e almas que estão lá no mundo das trevas. E o discípulo tem que estar preparado
sujeito tinha um Deus falando com eles face a face. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como se fechados. Eles não conseguiam enxergar. No momento eles viram na hora do milagre. É que nem gente na igreja. Eita, Deus está naquela igreja. Por quê? Porque eu vi uma cura lá. E se tu não vê a cura, Deus não vai estar? Só porque você não viu uma cura, uma libertação, Jesus não está na igreja? Jesus continua lá. Talvez você não está vendo Jesus ainda, porque você está no teu período de trevas. A tua noite não acabou ainda. Mas essa palavra é para mim e para você. Eu já tive noites que eu queria que ela não existisse. Mas eu também já tive dias que para mim foi trevas. O sol não tinha força para aquecer meu corpo e nem para iluminar o meu caminho. Eu percebi que tudo que Deus criou nesse planeta não me satisfaz quando o poder das trevas se manifesta na minha vida. Ainda que você tenha carro, casa, dinheiro na conta bancária, isso que Deus você tem o meu trabalho, ei, ainda você vai ter uma necessidade na tua alma. Essa necessidade, o dia não vai suprir. A comida, a bebida, não vai suprir. A única coisa que supre essa necessidade é a luz do Espírito Santo de Deus. Essa luz vai suprir a tua e a minha necessidade no momento das trevas. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: homens de pouca fé. E a Bíblia diz que eles então olharam para Jesus e disseram: agora nós sabemos que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Porque Jesus estava mostrando para eles que ele não tinha só poder sobre